Pessoal, a gente sabe que a Folha de São Paulo é vendida para o governo Lula, a gente sabe que eles passam o tempo todo defendendo o Molusco, passando pano para as coisas que ele faz, atacando o Bolsonaro, a direita, enfim, fazendo uma série de mentiras, divulgando fake news, tudo para favorecer o governo Lula. A gente sabe disso, nós nunca nos enganamos a esse respeito, né? Mas a grande verdade é que eu não canso de me surpreender com a subserviência da Folha de São Paulo para o governo Lula. Como essa grande mídia consegue ser tão prostituída assim é uma questão que não entra na minha cabeça. Será que é só dinheiro? Não é possível que eles são capazes de se rebaixar a tal ponto por conta de dinheiro, né? Olha só a coisa, você está acompanhando, você sabe que o Lula quer porque quer criar imposto em tudo quanto é lugar, enfiou aí uma tributação de offshores lá na MP, né, que foi votada do salário mínimo e tudo mais, para conseguir impostos, arrecadar mais da população, roubar mais o seu dinheiro de todas as formas possíveis. Agora o papo, mais uma vez, foi para a questão da taxação de grandes fortunas e de dividendos. E olha só que coincidência, né? O Lula começa a falar desses temas, a Folha de São Paulo começa a publicar aqui notícias falando a respeito do pagamento de imposto de renda, por exemplo, nesse caso aqui, dizendo que milionários pagam menos imposto de renda que professores, médicos e policiais. Mostra estudo, porque esse pessoal tira estudos aí do meio das nádegas com uma facilidade enorme, né? Vamos dar uma olhada então nessa prostituição jornalística chamada Folha de São Paulo, ver quais são os argumentos furados deles aqui para fazer apoio midiático para o Lula, e vamos dar uma olhada também de quebra nessa questão do pagamento de imposto de rendas por milionários aqui e tudo mais, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão valeu demais aí embaixo com valores esporádicos, você me ajuda bastante dessa forma, né? Então foi feito aqui um estudo, sempre tem um estudo falando exatamente o que o governo federal precisa, né? Sindifisco Nacional, Sindicato dos Auditores da Receita Federal, que credibilidade tem um estudo feito pelos auditores da Receita Federal? Faça-me o favor, né? Mas então olha o que eles falaram aqui. Contribuintes que declararam em 2021 ganhos totais acima de 160 salários mínimos, ou seja, 2,1 milhões de reais por ano ou 176 mil reais por mês, muita grana, né, galera? Isso aqui não é um riquinho, não é aquele cara metido da sua cidade, não. É gente rica mesmo, de verdade. Eles pagaram, em média, uma alíquota efetiva de imposto de renda de menos de 6%. Olha aqui, 5,5% ou um pouco menos do que isso. Por exemplo, em comparação, né, de acordo com esses dados muito questionáveis aqui, outras pessoas, outros profissionais, como professores do ensino fundamental, enfermeiros, bancários ou assistentes sociais, todos nesse caso aqui pagaram mais do que 8% de imposto de renda em relação à sua receita total, ao seu rendimento durante o ano. São pessoas aí que declararam ter recebido aí menos de 94 mil reais no ano passado, em 2022, ou seja, menos de 8 mil reais por mês. Ainda assim não é gente pobre, tá? Para a realidade do Brasil, 8 mil reais por mês ainda é bastante grana, mesmo com a desvalorização do real e tudo mais, né? Essa alíquota aí dos milionários também foi menor do que a dos policiais militares, quase 9% aí, que tiveram uma renda anual aí de cerca de 100 mil reais, e os médicos 9,4% em média de alíquota efetiva de imposto de renda, sendo que eles tiveram uma renda total anual aí de mais de 400 mil reais, 34 mil quebrados por mês em média, conforme dados aí das declarações de imposto de renda apresentadas à Receita Federal, né? Então eles explicam aqui como que se chega nessa alíquota total do imposto de renda. Eles pegam todo o rendimento da pessoa ali, né? Usam o valor que foi pago de imposto de renda, dividem esse valor pago pela receita total da pessoa, pelo rendimento total declarado, e chegam nessa alíquota. E qual que é o pulo do gato aqui que explica essa discrepância, de acordo com o sindicato que realizou essa pesquisa aqui, né? É que os ricos, na maior parte das vezes, recebem grande parte do seu rendimento das empresas que eles possuem. Ninguém chega a ter um faturamento desse aqui, uma receita dessas aqui, tendo carteira assinada, sendo funcionário. Obviamente não, são empreendedores, empresários,
executivos de grandes empresas, acionistas, né, pessoas que recebem os rendimentos dessa atividade jurídica, e essa renda deles aí, os dividendos, os lucros, a partilha dos lucros, isso aí não é tributado, é isento de tributação. Então, por óbvio, essa parte do rendimento deles não paga imposto de renda. Agora, outras receitas, talvez uma retirada, né, um salário, um prolabore, ou então aluguéis que eles recebam, enfim, ganhos financeiros, isso aí sim tem incidência do imposto de renda. Então, qual que é a ideia por trás desses dados apresentados de uma forma aqui muito sorrateira pela Folha de São Paulo? A ideia é você justificar, por um lado, uma tributação maior sobre pessoas com um poder aquisitivo maior, pessoas ricas, a tal da taxação sobre as grandes fortunas, que o pessoal quer porque quer realizar, implementar aqui no Brasil, como se isso fosse salvar a pátria, né, salvar o lado do governo federal e tudo mais. E por outro lado, eles querem justificar também a taxação dos dividendos, que nada mais é do que uma bitributação, ou seja, você cobrar duas vezes imposto sobre o mesmo fato gerador, porque a distribuição dos lucros nada mais é do que você pegar um lucro que já foi tributado, porque esse lucro é tributado e caro, isso aí chega a 34% do valor total apurado, ou seja, o governo fica com 1/3 do lucro que chega lá no final das contas depois que a empresa pagou todo mundo nessa história, né? Mas então o lucro que é distribuído para os acionistas da empresa, para os donos, para aqueles cotistas, enfim, esse lucro já foi tributado anteriormente, não tem por que você tributar de novo, é como se você pagasse imposto por tirar o dinheiro da sua carteira, num bolso seu, e passar para outro bolso. Não faz sentido, não se criou nada, não se gerou renda nessa história aí, apenas o dinheiro foi passado de um lugar para o outro, não tem por que haver cobrança nisso aí, mas o governo quer porque quer fazer isso. E aí vem uma pesquisa encomendadinha, feita sob medida da Folha de São Paulo, apresentada pela Folha de São Paulo naturalmente, né, mostrando isso aí de uma forma muito conveniente, que o governo federal, não o governo Lula, o governo federal poderia melhorar muito as contas públicas, dar mais dinheiro aí para o pobre, melhorar os programas sociais, se os ricos fossem mais taxados, o que basicamente é isso, né? Eles mostram aqui que houve um aumento do imposto de renda para grupos de menor renda, aqueles que têm mais dinheiro pagaram menos ao longo dos anos aí, e a classe média alta é a mais taxada de acordo com o que eles colocam aqui, de acordo com que os dados apresentados, né? E aqui tem vários especialistas consultados a respeito desse tema, dizendo por que os dividendos devem voltar a ser tributados, né? Aliás, devem ser tributados no Brasil. Tem aquele papo de que todo mundo tributa dividendos no mundo aí, então o Brasil deveria seguir aquele papo furado e tudo mais que a gente já bem sabe. E outra notícia também da Folha de São Paulo, nessa mesma toada aí, mostra assim aquela coisa de consultar especialistas para ver as medidas do governo Lula, ver como ele está de fato interessado em melhorar a questão tributária para ficar uma coisa melhor, mais fácil pagar impostos, impostos mais justos e tudo mais. Então olha só, o título nada tendencioso que eles colocam aqui, né? Taxação de ricos traz justiça tributária, ou seja, já partem do pressuposto que taxar os ricos é certo, temos que fazer isso, temos que praticar justiça tributária, né? A única justiça tributária, senhora Folha de São Paulo, senhores especialistas considerados aí, consultados pela Foice de São Paulo, né? A única taxação, a única justiça tributária que existe é acabar com os impostos, porque imposto é roubo, é assalto institucionalizado, é o governo tendo o direito legal de enfiar a mão na sua carteira e pegar o que ele quiser, senão ele te manda pra cadeia, né? Então isso aqui já parte de um pressuposto errado, mas eles escrevem a notícia, a chamada da matéria, como se fosse assim, uma coisa que todo mundo concorda, é um ponto incontroverso. Taxação de ricos traz justiça tributária, né? Parece até o Cauê Moura falando lá, né? Eu nem taxava, eu mandava e expropriava tudo de uma vez, blá blá blá. Bobagem socialista como sempre, mas eles continuam, mas corre risco de judicialização, dizem especialistas, né? Sempre tem os especialistas nessa história. E basicamente o que eles estão falando nessa notícia, nessa reportagem aqui, é que toda essa história de você tributar os ricos, as grandes fortunas, pode acabar parando na justiça. Isso sempre acontece, porque o grande ponto, né, a grande história dessa taxação sobre pessoas mais ricas, milionários, bilionários e tudo mais, é que eles têm muitas oportunidades para tirar o dinheiro do
país, ou pelo menos para esconder esse dinheiro da tributação, porque esses caras contam com contadores, com advogados tributaristas, gente que vive apenas para salvar o patrimônio deles, coisa que eu e você não temos à nossa disposição. Por que o professor, o médico e o policial pagam mais imposto do que os milionários? Porque eles não têm uma banca de advogados tributaristas à sua disposição para salvar o seu dinheiro. Esse é o grande ponto. Então não importa o que o governo faça, cria tributação disso, lei para fazer roubar dinheiro das pessoas de um jeito tal, os milionários sempre vão acabar conseguindo salvar o dinheiro deles. Porém, para o resto dessa galera aqui, a coisa vai ficar pior, porque na verdade, quanto mais bem remunerado uma pessoa se torna, vai subindo, galgando degraus aí, classe média baixa, classe média alta, fica nesse patamar em que é possível chegar trabalhando, tendo uma profissão normal, né, convencional, tendo carteira assinada numa empresa grande, sendo um funcionário público aí de médio, alto escalão e tudo mais, o que é possível fazer, né? Nesses casos aí ninguém está a salvo da sanha estatal. Então tudo que começa aqui tributando milionários, né, para fazer, conforme diz a notícia aqui, justiça tributária, olha que coisa maravilhosa, tudo que começa dessa forma termina prejudicando justamente a classe média e também, no final das contas, lá na ponta, os mais pobres. Mas o que você achou dessa passação de pano da Folha de São Paulo para o governo Lula? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.